Muito bem, vamos discutir agora uma questão seríssima que é em relação à coleta de dados, que é a questão da privacidade individual. Bom, o que você está vendo aqui no meu quadro, né, é um meme. Esse meme explodiu na internet. Eu não sei quem foi que fez, mas esse meme explodiu na internet. Na época onde houve aquela aquisição do Facebook com o WhatsApp e eles atualizaram as políticas de privacidade e segurança dos dados. E basicamente a política de privacidade lá do WhatsApp e Facebook era mais ou menos assim, olha só. O que você me der, eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou te vigiar, eu vou fazer basicamente qualquer coisa com esses dados. Então surgiram diversos memes, né, para mostrar, olha, a privacidade, a política de privacidade agora é essa daí, tá? Esse é um dos motivos pelos quais eu não utilizo o WhatsApp. Eu não concordo muito com a política de privacidade e utilização dos dados que o WhatsApp tem. Na realidade, aquela coisa que ninguém nunca lê, ali está dizendo claramente, tá? Olha, eu vou usar todas as suas informações para fazer o que eu quiser. Mas, pessoal, apesar disso daí ter explodido, a questão da privacidade ter caído assim mais no público em geral, essa preocupação ter aparecido para o público agora, 2014, por aí, isso não é novo. Na realidade, a privacidade morreu, tem até uma data específica quando a privacidade morreu. A privacidade morreu na internet em 1994. O que aconteceu em 1994 para a privacidade ter morrido? A Netscape, que era a grande empresa que produziu um navegador de internet, né? Na época era o Netscape Navigator. Quem é da época sabe, todo mundo usou o Netscape Navigator. Ela, em 1994, ela criou um negocinho chamado cookie. Este cookie matou a privacidade na internet. Mas como que aconteceu isso? E é isso que eu vou tentar explicar para vocês. Olha só, isso aqui não está relacionado diretamente ao assunto do nosso curso, né, de projetos e sistemas de banco de dados. Mas isso é uma coisa importante que você conheça. Por quê? Porque quando a gente fala, olha, tem que ter cuidado com os dados que você está fornecendo aí para os sites. É porque se você fornece os sites para diversos dados e esses caras compartilham esses dados, acabou. Todo mundo sabe tudo sobre você. E para mostrar que isso não é de hoje, eu vou trazer a discussão do que o Philip Greenspan fez nesses dois livros aqui, tá? Philip Greenspan é esse cara que está aqui nessa foto aqui. Ele é um ex-professor do MIT, ele foi um pioneiro no desenvolvimento de sites baseados em bancos de dados, e ele publicou esses dois livros aqui para falar sobre essa tecnologia, tá? O Database Backed Websites, ele publicou isso em 1997, e o Philip and Alex Guide to Web Publishing. Alex é o cachorro, tá? Ele publicou esse livro aqui em 1999. Esses livros são excelentes, eu tenho eles aqui para mostrar para vocês. Aí eu vou até mudar, vamos botar minha câmera aberta aqui, ó. Beleza. Pessoal, olha só. Esse é o primeiro livro, é o Database Backed Websites. Esse livro foi publicado em 1997 e ele demonstra, em 1997, tá? Como está o estado da arte em criar serviços na web baseados em bancos de dados. O Philip Greenspan, ele escreve muito bem, ele tem um toque de humor ácido para escrever. Você começa a ler os livros dele e não consegue parar. O cara escreve de uma forma fenomenal e com um conhecimento profundo da matéria. Então, esse aqui é o Database Backed Websites, onde ele discute como criar sites baseados em banco de dados, e aqui ele demonstra por que a privacidade da internet acabou em 1994. O outro livro dele, eu vou pegar aqui, só um segundo. Esse aqui é o Philip and Alex Guides to Web Publishing. Esse livro aqui foi publicado em 1999, é uma expansão daquele outro livro, do Database Backed Websites. De novo, ele aqui mostra o estado da arte, como é que um site que trabalha com banco de dados, o que ele tem que conter e tudo mais.
É óbvio, pessoal, que esses dois livros aqui, eles já estão ultrapassados, né? Um é de 1997 e o outro é de 1999. Entretanto, deixa eu guardar eles aqui, só um segundo. Vou colocar eles aqui do meu lado. Ok, deixa eu voltar aqui agora. Ah, não, ficar aqui mesmo. Entretanto, quem trabalha na área, quem gosta de desenvolvimento web baseado em bancos de dados, esses livros, apesar de desatualizados, eles são uma leitura importante, fica como sugestão, tá? A maneira com que o Greenspan explica, a maneira com que ele nos faz entender a importância de sites baseados em bancos de dados e a visão de futuro que esse cara já tinha é fenomenal. Apesar de hoje o que você aprender com esses livros não vai te servir muito para muita coisa, a visão que você vai ter lendo é importante, tá? É claro, isso não é do nosso assunto, da nossa matéria, mas pelo menos fica aí como uma sugestão de leitura para o futuro, se você tiver interesse nisso daí. Vamos voltar para a minha prancheta, vamos lá. Olha só, então esses são os dois livros onde o Philip Greenspan, já na década de 90, alertava para a gente, olha, a internet acabou com a privacidade. Na verdade não foi a internet, foi a Netscape, quando em 1994 a Netscape criou o cookie. Como é que funciona isso, pessoal? Olha só. Isso aqui é um trecho lá do livro do Greenspan. Deixa eu pegar minha caneta aqui, vou marcar de vermelho aqui, ó. Imagina que você tem um fornecedor, um cara que está desenvolvendo um site baseado na internet, baseado em banco de dados. Esse cara, ele quer conhecer os clientes dele para poder oferecer produtos, para poder oferecer serviços. Então, olha só, ele pergunta assim para você: olha, eu gostaria de saber a idade, o sexo e o CEP de todas as pessoas que visitam meu site, para que assim eu possa preparar uma propaganda, uma brochura para a propaganda. Ou seja, se de alguma maneira eu conseguisse saber a idade, o sexo e o CEP de todas as pessoas que você acessaram aquele site, a empresa poderia preparar uma propaganda direcionada para essas pessoas. Antes de 1994, a resposta era: olha, você não consegue fazer isso. Tudo que você consegue é saber o endereço IP da pessoa. Por quê? Porque o HTTP é um protocolo de ponta a ponta anônimo. Isto era verdade em 1994. O que é que mudou, pessoal? O que mudou foi que a Netscape, que produziu o maior navegador de internet, o maior browser, que era o Netscape Navigator, criou o Magic Cookie. O que é esse Magic Cookie, pessoal? Esse Magic Cookie é um arquivozinho que fica gravado no seu computador. Quando você visita algum site, o servidor grava um arquivozinho no seu computador chamado de cookie. Este arquivo, ele serve para algumas coisas. Olha, agora você consegue ter um carrinho de compras. Você vai colocando os produtos no carrinho de compras ali no site, esse carrinho de compras fica armazenado nesse cookie no seu computador. Ah, 3 dias depois, quando você voltar, o servidor vai ler esse cookie, vai estar lá, o seu carrinho de compras continua lá. Hoje em dia já tem outras tecnologias, mas a ideia era essa. O Philip Greenspan falou, olha, isso para mim parecia muito inocente, tá vendo? Ele até escreveu aqui, ó, isso parecia muito inocente para mim. O servidor me dá um cookie, o browser dá o cookie de novo para o servidor. Agora eu posso ter um carrinho de compras. Aí o Philip Greenspan escreve assim no livro, ó, todos os meus amigos falaram, isto é a morte da privacidade na internet. E se você não conseguir descobrir por quê, você é um cabeça de prego. Pronto, para você ver o estilo de escrita do Greenspan. Ele tem esse tipo de humor assim, então a leitura dos livros dele fica muito legal. Mas por que é que o cookie representou a morte da privacidade na internet? Pessoal, olha só, vou escrever aqui de azul. Antes eu tinha aqui o browser, ó. Esse aqui é o meu computador, tá? E aqui eu tinha um servidor qualquer. Aqui eu tinha um servidor. Se eu estivesse navegando neste servidor aqui, uma loja online,
não existia nenhuma outra maneira de armazenar, por exemplo, os produtos que eu colocasse no meu carrinho de compras, a não ser que eu fizesse um login no servidor da loja online, que eu fosse já armazenando no banco de dados da loja online. Mas hoje não é bem assim que funciona. Você consegue acessar qualquer loja online. Antes de fazer o cadastro na loja, antes de você criar um usuário, uma senha, você consegue colocar diversos produtos no carrinho de compra, você consegue sair do site, 3 dias depois você volta e de repente o carrinho de compra está lá com todos os seus produtos. Não sumiu essa informação. Por que que não sumiu, pessoal? Porque quando você acessa o servidor, que tem lá um carrinho de compras, você começa a colocar os produtos no seu carrinho de compras. O servidor armazena isso no cookie. Ele manda um arquivinho aqui para o seu navegador, chamado de cookie, e esse arquivo, ele tem o carrinho de compras. Então, quando você voltar daqui 2, 3 dias e você acessar o servidor, mesmo sem você ter feito um cadastro, mesmo você ter criado um usuário, o carrinho de compras está no seu computador. Está onde? Está nesse arquivinho. Está no cookie que o servidor armazenou no seu computador. A pergunta é, por que que isto representou a morte da internet, a morte da internet não, a morte da privacidade na internet a partir de 1994. Acompanhe comigo aqui, eu vou explicar isso bem devagar, que eu acho isso importante para vocês, tá? Olha só, o Philip Greenspan, ele era um professor do MIT, ele é aposentado lá hoje ele é instrutor de piloto de helicóptero. Ele criou um site chamado Foto.net. Esse site aqui é uma das maiores comunidades online de fotógrafos do mundo. O Philip Greenspan, ele também era um fotógrafo amador, e como ele era pioneiro no desenvolvimento de sistemas web baseados em bancos de dados, ele mesmo criou a maior comunidade online de fotógrafos do mundo, o Foto.net. O Foto.net existe desde 1993. Para vocês verem que há muito tempo atrás ele já desenvolvia sistemas de bancos de dados online. Agora imagine o seguinte, você tem um usuário aqui, você tem o Pateta. Você tem o Pateta aqui e... deixa eu só fazer uma coisa que eu acho que não está muito legal. Está cortando aqui, né? Vamos ver por que isso está cortando. Não era para estar cortando. Aí melhorou, pronto. E aqui pelo menos está a referência da onde eu tirei essa figurinha do Pateta, né? Bom, você tem o Pateta. O Pateta quer acessar o site Foto.net. Então o Pateta acessa o site Foto.net. Agora repara, no site.net, em algum local do site.net, eu criei um link para uma imagem invisível. Olha só, eu criei um link aqui para uma imagem que tem a largura de 1 pixel e a altura de 1 pixel. Isso aqui é uma imagem de 1 pixel e ela é invisível, essa imagem. Agora, olha que coisa interessante. A fonte desta imagem é um servidor click-through Foto.net. E olha só, essa imagem, ela está codificada, né? A fonte dessa imagem, ela está codificada para este servidor click-through Foto.net, e é um arquivo HTML. Ué, mas espera aí, isso não era uma imagem? Eu teria que colocar aqui o endereço de uma imagem. O que ocorre aqui é o seguinte, pessoal, eu crio um link para uma imagem invisível e coloco como fonte da imagem alguma coisa que não é uma imagem, é um programa de computador. Na época, um dos servidores web mais famosos que tinham era o AOL Server. E o que você conseguia fazer com o AOL Server? Você conseguia mapear um endereço de uma página web, o index.html. Na realidade, aquilo não era uma página web, nem era uma imagem. Aquilo ali era um programa escrito numa linguagem chamada TCL. Era um programa TCL que, quando alguém solicitasse este link aqui,
o servidor executava alguma ação. Na realidade, então, o que acontecia? O Pateta acessava o site da comunidade foto.net, o foto.net, então, solicitava que este programa fosse executado. Este programa acessava o servidor do Click-Through, que era um programa que verificava o seguinte: olha, é a primeira vez que o Pateta está acessando esse site aqui, o foto.net. Então, vamos identificar esse cara. Este servidor simplesmente emitia um comando, olha só, set cookie click-through-net igual a 6, pf igual a raiz, vai expirar tanto. Este cookie era enviado de volta para o desktop do Pateta. Neste momento, o que é que eu consegui fazer? Eu consegui criar uma identificação deste cara. Eu sei que, olha, este desktop que está solicitando foto.net, ele nunca tinha visitado esse site antes e ele vai ser o desktop número 6, tá? Um ID de identificação qualquer. Nesse momento, é claro que eu só sei que este navegador aqui, um determinado navegador, um Netscape, um Firefox, ou o que quer que seja, um navegador que eu nunca tinha visto antes, passou a receber o ID número 6. Eu ainda não sei quem é o Pateta, qual é o endereço de e-mail do Pateta, qual é o número de cartão de crédito do Pateta, mas eu consegui identificar o navegador web de uma pessoa. Da próxima vez que o Pateta for acessar o foto.net, eu vou escrever aqui de verdinho aqui agora, a segunda vez que o Pateta for acessar o foto.net, o navegador já vai enviar o cookie. Por quê? Porque é isso que o cookie foi feito. O cookie foi feito. A primeira vez que você acessa, se você nunca tinha acessado antes, você recebe um cookie com as informações de identificação, com o que tiver colocado lá no carrinho de compras e tudo mais. Das próximas vezes que você acessar o mesmo endereço, o seu navegador vai enviar o cookie armazenado para o servidor. E aí o servidor vai conseguir recuperar o seu carrinho de compras, mas o servidor também vai saber que, o Pateta voltou, ele acessou o nosso servidor aqui há 2 dias atrás, e hoje em dia ele voltou de novo, ele acessou tais páginas. Isso parece inocente. Agora, olha só, isso aqui é uma coisa normal que acontece. Agora imagina o seguinte, o Pateta vai acessar outro site. O Pateta está acessando agora o Wealth Clock, que é um site feito pelo Greenspan também, que ficava medindo a riqueza do Bill Gates. Agora repara aqui comigo, olha só. Este site não era do foto.net. O foto.net era o site de fotografia. Ele criou um site completamente separado para fazer isso. Ele criou esse site aqui, webhu.com. Este era o site que ficava lá com o reloginho da riqueza do Bill Gates. São sites completamente diferentes, tá? Uma coisa é você acessar o Fotonet, outra coisa é você acessar o webhu.com. Tá aqui o endereço, esse site já não existe mais, então esse print aqui eu tirei do archive, tá? Do Wayback Archive, do archive da internet. Agora, olha o que acontece, pessoal. Quando o Pateta acessou o site webhu.com, o que tinha nesse site? Uma imagem oculta de 1 pixel utilizando o mesmo servidor de cookies. Então, nossa, tá passando uma moto barulhenta aqui agora. Não sei se vocês conseguem escutar, mas passou. Então, olha só, o Pateta acessou 2 sites completamente diferentes. Só que os 2 utilizavam o mesmo serviço de cookie. Então, o que ocorreu? Quando o Pateta acessou o webhu.com, o Pateta já forneceu os cookies que ele tinha. Por quê? Porque são o mesmo servidor aqui, clickthrough.foto.net. Neste momento, o Pateta também forneceu as informações para este servidor. Aí, o que é que você consegue fazer? Você acessou 2 sites completamente diferentes, mas como todos eles utilizavam o mesmo serviço de fornecimento e rastreamento de cookie,
você consegue monitorar, você consegue vigiar onde o pateta está indo na internet. Aí o que que acontece, ó? Quando o pateta começa a usar isso, lá no meu servidor, que está o serviço, né, que disponibiliza os cookies, eu consigo começar a vigiar o pateta. Olha só, eu sei que o IP dele era o 18.23.10.101, que ele estava acessando com o Windows NT, e eu ainda não sei o e-mail dele. Realmente isso eu não consegui descobrir. Mas eu sei que, olha só, no dia 30 de janeiro de 97, às 1h44, ele acessou essa página. A 1h46 ele acessou essa página. Depois ele foi num click-through, acessou esta página aqui. Aí, olha só, ele visitou outro site, o WebRU. Mas como todos estão ligados ao mesmo browser, todos estão com esse ID número 6 aqui, você perdeu a sua privacidade. Um mesmo serviço consegue te monitorar e consegue te vigiar, consegue pelo menos saber todas as páginas que você está visitando. Olha, mas qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, imagina aqui comigo, esse exemplo aqui eu também tirei do livro do Greenspan, tá? Você tem aqui um usuário chamado Joe. O Joe acessa um site de busca, né, uma engine de busca. O Joe acessa um site pornográfico. O Joe acessa uma revista. E agora, olha aqui que coisa. Todos esses 3 sites utilizam um serviço de cookie do noprivacy.com. Aqui, ó, todos esses 2 sites aqui, ó, estavam utilizando esse aqui, ó, click-through. Agora, o exemplo que nós estamos dando aqui, ó, é que eles utilizam este serviço aqui de noprivacy.com. Claro, isso tudo é fictício, tá? Mas por que a privacidade morreu? Acompanha comigo. O Joey acessa uma engine de busca, um Google da vida. E ele vai procurar no Google sobre cremes para espinha, tá? Acne Cream. Ele acessou lá para procurar cremes para espinha. Se for a primeira vez que o Joey acessa esse buscador, esse serviço de busca online, o que o serviço de busca online vai fazer? Ele vai ver que o browser não enviou um cookie para falar, olha, eu já tive aí antes. Aí o browser vai acessar através de uma imagem oculta desse, um link oculto, né, que você coloca na página. O navegador do Joey vai receber um comando para acessar o servidor do noprivacy.com. E o que o noprivacy.com vai fazer? Ele vai mandar para o navegador do Joey uma ID 7586, exatamente o ID que ele colocou de exemplo aqui no texto. Então, olha só, o Joey estava completamente anônimo na internet. Ele foi acessar um serviço de busca. O serviço de busca reparou que é a primeira vez que o Joey acessa o serviço. Então, o serviço de busca encaminhou o Joey para o serviço de cookie. O serviço de cookie retornou um cookie para o Joe, dando um ID. Olha, esse usuário aqui eu não sei quem é, mas ele é o ID 7586. Esse browser está identificado, é o 7586. Além disso, o pessoal da noprivacy.com já sabe que, bom, ele tem interesse em creme de acne, em creme de espinhas. Agora, olha só, o Joey também acessa sites menos recomendáveis, digamos assim, né? O Joey pensa que ele está fazendo uma requisição anônima a um site de pornografia, um site pornográfico. Mas o que acontece? Como o Joey já foi identificado aqui pelo cookie da engine de busca, ele pensa que esse site anônimo aqui, ó, ele está anônimo, mas ele não está anônimo. Olha o que ocorre aqui. Como tanto o site da engine de busca quanto o site de pornografia utilizam um serviço de cookie compartilhado, eles utilizam o mesmo serviço de cookie,
Este cookie aqui que está armazenado, que foi armazenado no computador do Joey pelo Google, pela engine de busca, vai ser enviado para o site de pornografia. Então, neste momento, esta empresa NoPrivacy.com consegue saber que, bom, eu não sei quem é esse usuário, mas eu sei que este usuário, identificado pelo ID 7586, tem interesse em cremes de espinha e tem interesse em fotos pornográficas. Por que eu sei isso? Porque o cookie foi enviado para o mesmo provedor. Aí olha o que acontece. Além disso, o Joey vai acessar uma revista. Ele vai acessar, sei lá, o New York Times. Ele vai acessar um desses grandes portais. Só que nesses grandes portais, você, para ter o acesso, você precisa se cadastrar. Você tem que colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu endereço, o seu número de cartão de crédito, seu endereço de casa pessoal. Você tem que passar um monte de informações. Aí, coincidentemente, esta revista também utiliza o serviço de cookies desse NoPrivacy.com. Agora, olha o que acontece. São 3 sites diferentes que usam o mesmo serviço. Então, como eles usam o mesmo serviço, o navegador vai pegar esse ID que tinha sido dado ao Joey e também vai enviar para o NoPrivacy.com. Neste momento, o pessoal do NoPrivacy.com sabe que este usuário, 7586, utiliza buscas online para procurar creme de espinha, ele utiliza sites pornográficos e utiliza essa revista bigmagazine.com. Pessoal, qual é o problema? O problema disso aqui é que se esses caras começarem a trocar informações entre si, o Big Magazine vai comprar um banco de dados de uma engine de busca ou alguma coisa assim, é muito fácil depois eu fazer uma ligação entre o nome, o endereço de e-mail, o cartão de crédito, o endereço pessoal do Joey com todos esses outros sites onde ele já foi identificado, porque todos eles sabem que esse usuário aqui é o ID 7586. É muito rápido, é muito fácil para que, a partir do momento em que todos eles estejam compartilhando dados, você consiga ligar todas essas informações. Todas essas informações estão ligadas com esse ID 7586. Bom, antes eu não sabia quem era, mas quando o Joey fez o cadastro aqui no New York Times ou em alguma outra empresa aqui de revista, né, ele utiliza aqui com esse exemplo, né, o bigmagazine.com. De repente eu tenho as informações dele. E é um pulo para pegar as informações que ele fez num cadastro, né, de um site legítimo e simplesmente falei, poxa, mas esse cara aqui é o usuário 7586, mas o usuário 7586 utiliza o navegador para isso e acessa sites de pornografia. Isto matou a privacidade na internet. Você acha que isso não está no seu computador? Vai aí no seu browser e no seu navegador, vai naquela parte de configurações e dá uma olhada nos cookies que estão armazenados lá. Você vai ver que tem diversos sites que você nunca acessou na sua vida, mas você tem lá sites assim, advertiser, não sei, são sites que fornecem serviços de cookie para as empresas clientes. Você visitando esses sites, se esses caras começarem a compartilhar informações, você acabou com a sua privacidade na internet. Isso aqui, por favor, fica aqui essa sugestão para que vocês deem uma lida nisso com calma. Isso não faz muita parte da matéria de sistema de banco de dados, mas eu acho que isso aqui é importante, pelo menos você ter uma noção de o que acontece. Quando você começa a visitar sites, se esses sites utilizarem um serviço de cookie que armazena cookies de terceiros e esse serviço te der um ID, esse cara consegue rastrear você, porque você foi identificado, você recebeu esse ID 6 aqui no site foto.net, você recebeu esse ID 6. Mas um outro site no webhu.com, como utiliza o mesmo serviço de cookie,
Ele não te dá um outro ID, ele pega o ID que você já tem. Então você está sendo identificado, você está sendo rastreado. Por isso que os caras conseguem nos rastrear na internet o tempo inteiro. E aí, se eles compartilham dados, uma hora você vai acessar um site real, um site respeitável, onde você vai colocar o seu nome, e-mail, endereço, cartão de crédito, telefone, celular. Mas se esses caras compartilharem dados entre si, uma hora você vai ter o seu ID ligado aos seus dados privados. E aí acabou sua privacidade na internet. Fica como alerta, tá? Não existe privacidade mais na internet. Para combater esse tipo de coisa, é claro que aqui eu estou dando o exemplo de privacidade na internet, mas as empresas em si, utilizando seus sistemas internos, também são meio relaxadas quando se fala de privacidade de usuário, tá? Então, os governos começaram a discutir sobre isso, daí todo mundo viu, olha, não pode do jeito que tá, não dá para ficar. Em 2016, a União Europeia publicou, então, a GDPR, Leis Gerais de Proteção de Dados Pessoais, a famosa General Data Protection Regulation. A GDPR, que está aqui o compilado, você pode acessar aqui nesse site, foi assim, um grande avanço em relação à proteção de dados e à proteção da privacidade dos usuários. Agora você tem a União Europeia inteira falando, olha, você pode até coletar dados dos usuários, mas você vai ter que obedecer certas regras aqui. Não vai ser assim a Bangu, não. A GDPR foi uma grande base, a grande inspiração para a nossa lei, para a lei brasileira, para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. A GDPR ela é de 2016 e a LGPD de 2018. Basicamente, a LGPD estabelece uma série enorme de regras que as empresas têm que seguir para que as empresas têm que seguir para evitar ou pelo menos tentar minimizar a divulgação de dados pessoais. Essas regras estabelecem deveres que a empresa tem que ter, direitos que o usuário tem que ter, estabelecem lá uma agência, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, estabelece coisas que você pode pedir, por exemplo, olha, você pode chegar para a Amazon e falar, olha, Amazon, eu não quero mais que você tenha todos os meus dados pessoais, não, eu quero que você apague. A Amazon vai ter que apagar, ou então vai ter que, no mínimo, ter um processo de deixar seus dados totalmente anônimos, sem uma forma de reverter. Essas regras, essas leis são extremamente importantes. A lei é de 2018, em tese já está servindo para qualquer empresa, desde microempresa até empresas gigantes. Mas aqui no Brasil as coisas são um pouco devagar, né? Você sabe que as coisas são um pouco devagar. Deixa eu pegar aqui o browser de internet, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Tá aqui, ó. Aqui é o site da União Europeia, onde você pode acessar a GDPR, inclusive tem traduções em inglês, em português, tá? A tradução da própria GDPR. E aqui está o site da LGPD, o site da LGPD brasileiro. Esse site aqui é o texto compilado, porque ela já foi modificada por algumas leis posteriores. De qualquer forma, pessoal, o que todas as empresas tinham que ter hoje em dia? Todas as empresas tinham que ter à disposição e de acesso fácil o responsável dos dados, o responsável pela proteção dos dados. Algumas têm, por exemplo, olha só, eu vou pegar aqui, Petrobras, petrobras.com.br. Opa, vocês não estão vendo o site, né? Vocês não estão vendo. Agora que eu reparei, né? Pera aí. Eu esqueci de colocar isto aqui para vocês, né? Vocês não estão vendo, me desculpe. Então, vamos lá, vamos voltar aqui rapidamente. Ó, esse aqui é o site da GDPR, é o site lá da União Europeia, onde está a GDPR. Eu tenho aqui em diversas línguas, você pode acessar, você tem o texto. E esse aqui é o site da LGPD, a nossa Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil.
essas leis estabelecem uma série de coisas. As empresas, desde as micro até as empresas gigantes, têm que seguir essa lei. Se a empresa coletar dados pessoais de qualquer usuário, ela é obrigada a seguir a LGPD. Só que no Brasil as coisas são um pouco mais devagar e geralmente não tá assim 100%. Eu peguei aqui a Petrobras. Olha só, eu abri a página da Petrobras. A LGPD diz que as empresas que coletam dados têm que colocar disponível quem é o responsável pela proteção de dados das empresas. Então, ó, aqui na Petrobras, se eu descer, eu vou ver aqui embaixo, ó, privacidade e proteção de dados pessoais, tá vendo? Ó, vou dar opa, não era isso aqui que eu queria, não. Volta aqui. Vou pegar um zoomzinho aqui embaixo, aqui, ó. Será que eu consigo? Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, você tem aqui embaixo, ó, no site da Petrobras, ó, um link de privacidade e proteção de dados pessoais. Vamos entrar nesse link aqui, ó. Entrei. Agora aqui, tá pequeno, né? Deixa eu dar um zoom aqui no texto. Ok. Então, olha só. Agora, aqui eu tenho toda a política de privacidade da Petrobras e eu sei quem é o responsável. Olha só, quem é o responsável pelo tratamento de dados pessoais. Então aparece aqui, isso aqui é uma obrigação da LGPD. Olha só, o responsável pelo tratamento de dados pessoais na Petrobras é a Petróleo Brasileiro com sede tal. Eu tenho aqui o e-mail de contato na Petrobras. Quando ocorreu, como exercer meus direitos. Então, aqui, ó, se você quer exercer um direito de, eu quero que apague meus dados, tá aqui, ó. Você tem que dizer, você tem que dar publicidade à LGPD. Uma coisa aqui é que pela LGPD tem que estar aqui o nome da pessoa responsável. Eu não estou encontrando aqui o nome da pessoa. Vamos ver aqui, ó, proteção de dados pessoais. Quem é o responsável pelo tratamento de dados pessoais? Agora está aqui. Ó, eu achei quem é o responsável. Viviane do Nascimento Pereira Sá. E está aqui o e-mail dela, privacidade@petrobras.com.br. Isso aqui é uma exigência da LGPD. Você tem que dizer quem é, na empresa, o responsável por garantir a proteção e a privacidade dos dados de todos os dados que a empresa coleta. Então, tá, chama aqui, ó, na Petrobras, é a Viviane do Nascimento Pereira Sá, e que tem este e-mail aqui, ó, privacidade@petrobras.com.br. Se a gente for em algum outros sites grandes, pessoal, tipo, vamos pegar aqui, bradesco.com.br. Geralmente essas grandes empresas, elas já se adequaram à LGPD. Vamos ver aqui, ó, vamos descer. Vamos ver se a gente consegue achar, hein? Informações úteis. Proteção, portal, diretiva de privacidade. Aqui, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, tá aqui. Vamos dar um zoom aqui, ó. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui, ó, no site do Bradesco eu tenho. Vou clicar aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui interessante. Bom, fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, direito de privacidade, perguntas frequentes. Quem é o encarregado de dados do Bradesco? Como eu entro em contato? Vamos ver. O encarregado de dados do Bradesco. Bom, tá aqui, ó, dpo@bradesco.com.br. Tá aqui, ó, tá claro aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Ó, os dois encarregados de proteção de dados do Bradesco. Fábio Moraes Benedito, cujo e-mail é dpo@bradesco.com.br, e Gedson Oliveira Santos, cujo e-mail é proteção.dados@bradescoseguros.com.br. Percebendo, pessoal, como algumas empresas já estão se adequando à LGPD, elas têm que seguir essas regras, têm que publicar. Nem todas. Outro dia eu fui aqui no site da Universidade Federal do Espírito Santo, eu não consegui achar essa informação em lugar nenhum. www.ufs.br. Se você conseguir achar essa informação aqui, você me passa onde está o link, porque eu, olha,
Eu não consegui, eu já rodei aqui no site da UFES e eu não consegui achar as informações sobre a LGPD. Não sei se não tem, eu não achei. E só o fato de eu não ter encontrado já é uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque a LGPD diz que isso tem que estar de acesso público e fácil para qualquer pessoa. Bom, voltando aqui, deixa eu voltar aqui na. Só um segundo, deixa eu voltar aqui na minha prancheta. Ok? Bom, voltando aqui, fica como sugestão, então, que vocês deem uma lida na LGPD. Não é assunto direto da matéria de banco de dados, mas pelo menos agora vocês sabem por que é que a privacidade na internet morreu. Tem alguma coisa para fazer, pessoal? Tem. Por exemplo, eu não uso WhatsApp. Toda a minha troca de mensagens é feita pelo Signal, que é um mensageiro mais seguro, que tem maior preocupação de privacidade do que o WhatsApp. Você pode usar o Signal, você pode usar o Telegram, que também é um sistema de mensagens com uma maior preocupação de privacidade. Eu, particularmente, utilizo muito os serviços da Proton. A Proton é uma empresa com base na Suíça e ela foi criada para garantir privacidade e liberdade na internet. Então, eu utilizo sempre o Proton Mail, eu não utilizo serviços de e-mail gratuito mais. A Proton Mail até tem um serviço gratuito para você experimentar. Então, ele é bem limitado, tem pouco espaço de armazenamento. Se você quiser usar, você tem que pagar. Agora, lembra, eu falei, é melhor pagar com dinheiro do que pagar com a sua privacidade. Tá? Então, eu utilizo muito a Proton Mail e eu utilizo 100% do tempo em que eu estou na internet, eu utilizo uma rede privada virtual, uma VPN. Além disso, volta e meia eu abro o meu navegador de internet, eu saio limpando aquele monte de cookie que fica armazenando lá, e eu evito, sempre quando a gente entra num site, agora, né, o site pergunta, você me permite armazenar os cookies? Eu desligo aquilo tudo, o que eu posso desligar, eu desligo. Tem alguns cookies que são fundamentais, são essenciais, são obrigatórios, esses eu não consigo desligar. Mas aqueles cookies adicionais que os sites permitem, se a gente quer armazenar, eu nunca permito. E de vez em quando eu limpo os cookies do meu navegador. Bom, eu espero que com isso daí você tenha tido uma ideia de por que a privacidade acabou na internet e que você passe a ter cuidado com as informações que você está fornecendo. Bom, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.